Você aí já parou para pensar se o cardápio do seu estabelecimento é atrativo o suficiente para os seus clientes? Ou até se ele facilita ou dificulta a sua operação? Então se prepara que no vídeo de hoje eu vou te falar 6 pontos cruciais na elaboração de um cardápio. Fica até o final desse vídeo, já senta aquele dedo no like que eu tenho certeza que o terceiro ponto vai te surpreender. Fala Brasil, fala mundo, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, me chamo Marcelo II, sou nutricionista e perito em gestão de food service e tenho a missão de te ensinar mais sobre o mercado de alimentos e bebidas. O cardápio é a primeira coisa a ser definida ao iniciar um negócio no ramo de alimentos. Porém, não basta apenas criar receitas e esperar que elas sejam um sucesso de vendas, porque isso não existe. Há vários pontos a serem considerados para criar uma carta de sucesso que não apenas atrai muitos clientes, como facilite toda a gestão do seu estoque e da sua cozinha. Hoje eu vou te revelar pontos importantíssimos na hora de elaborar um cardápio para o seu negócio de alimentação. Olha, primeiro ponto, o cardápio deve estar alinhado com o conceito e o público-alvo do restaurante. Bom, como eu havia falado no vídeo sobre como iniciar no ramo de alimentos, esses são os dois primeiros critérios para se considerar na hora de escolher os pratos para incluir no seu negócio. Defina muito bem a quem você quer oferecer o seu produto e o seu serviço e se ele é compatível com o tipo de negócio a ser montado. Exemplo, se o seu público-alvo gosta de comer hambúrguer, não faz sentido oferecer lagosta no seu cardápio. Mas se bem que o hambúrguer de lagosta até que poderia ser uma boa ideia, né? Segundo ponto, defina o perfil de consumo e o ticket médio do seu cliente. Semelhante ao tópico anterior, verifique o que o seu público-alvo gosta de consumir e quanto está disposto a pagar pelo seu serviço. De nada vai adiantar servir os melhores pratos se o seu público não vai poder consumi-los. Só falando rapidamente como você pode calcular o seu ticket médio do estabelecimento. É a relação entre o seu faturamento dividido pelo número de clientes que você atende. Isso vai dizer exatamente quanto é a média de dinheiro que seus clientes costumam gastar no seu estabelecimento. Ainda existem outras formas de calcular o ticket médio, mas essa é a mais básica delas. Terceiro ponto a ser considerado. As quantidades dos pratos e ingredientes devem ser compatíveis com o tamanho da cozinha e do estoque. Bom, preferencialmente é interessante que antes de alugar um espaço, você já tenha o cardápio em mãos, para saber o quanto de espaço físico literalmente vai precisar servir X refeições para Y clientes. Mas nem sempre é fácil achar uma cozinha completamente compatível com o seu cardápio. Então é extremamente necessário lembrar que quanto mais itens você acrescentar no seu cardápio e no seu estoque, maior e mais complexa precisa ser a sua operação. Lembre-se disso antes de escolher os produtos que você quer oferecer, que isso pode dificultar tanto a escolha do cliente como a manutenção dos seus fornecedores. Quarto ponto, teste os pratos e crie as fichas técnicas devidamente. À medida que for montando o cardápio, é interessante ir fazendo teste de receitas também, de fluxo de serviço e de tempo. Padronize tudo com a ficha técnica de preparação. Se você não sabe como fazer isso, tem um vídeo super didático aqui que eu fiz aqui no canal, foi um dos primeiros inclusive, que ensina passo a passo como fazer uma ficha técnica de preparação. Agora, quinto ponto que deve ser considerado na elaboração de um cardápio. Precifique corretamente todos os pratos. O preço de um determinado prato deve respeitar os custos de preparação, as despesas do seu restaurante e no final ainda sobrar uma margem de lucro, obviamente, e o capital de giro para vender novos pratos. Essa é a base do controle financeiro para o seu estabelecimento. E realizar o fluxo de caixa é importantíssimo nesse caso, para assim jamais faltar dinheiro e você sempre continuar expandindo e melhorando o seu negócio. Falando rapidamente como é que deve ser feito a precificação, ela pode ser dividida em 3 partes, exatamente. Depois que você tiver a ficha técnica, obviamente, você vai saber o custo de produção daquele prato. Depois disso, você precisa colocar os custos indiretos desse prato. Geralmente, costuma flutuar entre 10 a 20% do custo de produção do prato. Ou seja, após você pegar esse número, você pode multiplicar ele por 3. O que são basicamente esses 3 pilares. O primeiro pilar, logicamente, é o custo de produção total do prato. O segundo pilar é a sua margem de lucro. E o terceiro é justamente o capital de giro. É o dinheiro que você vai utilizar para vender mais pratos ainda. Isso é a base da precificação. Logicamente, você tem que analisar se isso faz sentido para você, porque às vezes pode ter um custo a mais, por exemplo, custo com despesas, impostos, cartão de crédito,
tudo isso tem que ser calculado junto também. E talvez fazendo o cálculo dessa forma, o preço final seja muito alto. Aí nesse caso, você vai ter que diminuir a sua margem de lucro ou então diminuir o seu custo de produção, negociações com fornecedores e assim por diante. E finalmente, o sexto ponto. De tempos em tempos é importante avaliar seu cardápio e fazer pequenas alterações para torná-lo ainda mais atrativo e mais vendável. É sempre importante ficar atento às vendas e ver quais podem ser os períodos de baixa e quais podem ser os pratos que lhe trazem mais retorno financeiro. Se um prato está lhe dando mais lucro ou prejuízo e se é interessante promovê-lo ou retirá-lo do cardápio. Isso é o que a gente chama de engenharia de cardápios, na verdade. É uma área bem interessante que é muito importante para a avaliação do desempenho de um cardápio, que merece, na verdade, um vídeo para falar só sobre isso aqui. Brevemente, vou providenciar isso. E agora eu quero saber de você aí. Por acaso você conhecia todos esses pontos na hora de elaborar um cardápio? Acredito que não, né? E espero que tenha ficado muito claro para você os pontos a serem pensados na hora da elaboração do cardápio. Futuramente eu pretendo falar sobre os segredos do cardápio físico mesmo, como o layout dele, o que pode ajudar a vender mais. São algumas estratégias de venda que são utilizadas por restaurante. Então, se aprendeu algo novo com esse vídeo, não esquece de deixar aquele like e comentar para eu saber se vocês estão curtindo esse conteúdo. E se tiver alguma dúvida, seja qual for, deixa aqui embaixo também que eu vou responder com todo o prazer do mundo. E fique ligado porque toda segunda-feira tem vídeo novo por aqui. E todos os dias terá mais conteúdo lá no Instagram, @segundonutri, sobre essa área de alimentos e bebidas que amo de paixão. Sempre vou falar mais a fundo sobre os segredos do ramo de food service, com dicas de gestão, empreendedorismo e gastronomia. Então é isso, grandes empreendedores. Agradeço demais a atenção até aqui. Eu sou Marcelo Segundo, um forte abraço a todos. Te vejo na próxima e valeu!